Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Olá, meu nome é Andressa Souza e hoje nós estamos dando seguimento à nossa série de entrevistas sobre os impactos da inteligência artificial. Essa já é a 8ª entrevista da série que começou em maio de 2023, abordando os impactos da IA na educação. Os outros episódios abordaram a aplicação das tecnologias generativas na pesquisa e na inovação, nas relações de trabalho, no mundo dos negócios, na prática esportiva e na avaliação física, nas artes e na saúde. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts e também no canal do YouTube da TV IFCE. Hoje nós vamos abordar os impactos da inteligência artificial no ensino de idiomas. Aqui conosco está o professor Rodrigo Bezerra, que é graduado em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, é pós-graduado em Informática na Educação pela Universidade Cândido Mendes e mestre e doutorando em Linguística pela UFC. Atualmente, ele é professor do campus de Canindé do Instituto Federal do Ceará, formador em EAD do IFCE e tutor à distância da UFC. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do IFCE no Ar, professor Rodrigo. Olá, tudo bem? Bom dia a todos aqui e para quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? Já faz algum tempo que nós contamos com uma vasta oferta de tecnologias de idiomas e de ferramentas digitais de suporte na internet. Inclusive, tem muita gente que viaja para os mais diversos países com o auxílio desses tradutores e confiando exclusivamente neles. Esses aplicativos inteligentes conseguem traduzir tanto textos em milissegundos, como também conseguem identificar por imagens e por áudio também. Conseguem fazer essa tradução e também conseguem nos ajudar a elaborar um texto próprio, sem erros, com estilo aqueles aplicativos de correção de texto, de gramática, de coesão. Tanto os automáticos como do Office, né? Aquele corretor do Word, como outros aplicativos que são considerados mais como assistentes. Dito isso, nesse contexto, ainda vale a pena aprender uma língua estrangeira nos métodos mais tradicionais? Eu acho que eu terminaria a tua pergunta um pouquinho antes. Eu acho que muita gente deve estar se perguntando o seguinte: vale a pena ainda aprender uma língua? Ponto. Uma outra língua, uma segunda língua, uma língua adicional, que é o termo que a gente usa hoje na linguística. E sim, com certeza. Porque aprender uma língua é muito mais do que resolver um problema X ou Y. Eu quero traduzir um texto aqui para o árabe, eu quero pedir algo no restaurante italiano. Aprender uma língua, isso tem dezenas de estudos que mostram, você vai abrir sua mente para uma situação sociocultural muito mais ampla. É uma questão de prevenção de saúde, inclusive. Muitas pesquisas falam de Parkinson, de diminuir a questão de Alzheimer por conta da retenção de vocabulário, sem contar a interação social que você tem com as pessoas ali envolvidas. Então, imaginemos que aprender a linguagem é muito mais ampla do que uma ferramenta para resolver um problema X ou Y. Mas eu compreendo que quanto mais a tecnologia avança e quanto mais ela consegue facilitar a nossa vida em questões ligadas a uma outra língua, mais as pessoas se perguntam, será que eu vou precisar ainda aprender uma língua por completo? Será que eu vou ter que passar ali 2, 3, 4 anos aprendendo um idioma já que eu consigo resolver minha vida aqui? E aí eu afirmo que sim, porque a gente tem essas outras questões e quanto mais cedo, melhor. Como sempre, né? Assim, a gente já tem uma gama de estudos mostrando que quanto mais cedo estudar uma língua, melhor, e quanto mais línguas também. Então, entenda que é diferente de um programador. Eu vou fazer aqui uma comparação. Vale a pena você ser um programador e conhecer e saber utilizar as linguagens de programação, ou vale a pena você apertar um botão e resolver o seu problema ali na programação, criar um código X? É mais ou menos a mesma coisa. Aprender uma língua é algo muito mais amplo. Agora, quando você mencionar a palavra tradicional, a gente ainda entra numa segunda gama. Vale a pena você aprender uma língua de modo presencial, num curso presencial, passar ali 3, 4 anos, ou totalmente em AD, mediado por tecnologias, porque aí já é um outro olhar. E aí é uma discussão um pouco mais ampla, porque qual é a metodologia que se usa presencialmente e qual é a metodologia que se usa na EAD? Né? Eu sempre digo, e eu disse isso na pandemia e tempos depois, que os professores de idiomas, diferente de outras disciplinas, talvez isso seja um achismo assim, bem documentado, mas
talvez sofreram um pouco menos do que professores de outras áreas, porque as tecnologias sempre estiveram presentes na vida dos professores de idiomas. Todo mundo lembra do meme da professora de inglês e daquele radinho rosa que teve no ensino fundamental e médio. Por quê? Porque os professores de línguas, eles sempre tiveram relação. Rádio, televisão, data show, tecnologia. Porque como eu vou utilizar uma língua, mostrar uma cultura, uma música de outro país se eu não uso tecnologias? Era quase impossível. Então, essa é uma outra discussão. O EAD aprender uma língua mediada por tecnologia ou de modo presencial. E aí entra na questão das metodologias, na questão do que a gente sabe hoje do que é importante aprender um idioma. Se é centrar aula no aluno, se é trabalhar as 4 habilidades da língua. E aí sim, aí é uma discussão interessante porque a gente sabe que é possível sim aprender uma língua de modo EAD se a gente tiver uma boa metodologia por trás, né? De método comunicativo, pós-método, sem problema nenhum. Vai muito mais então do perfil do aluno, do que ele está buscando para descobrir o objetivo, assim, do que ele quer com o aprendizado daquele idioma para escolher a metodologia. Se é uma metodologia tradicional de sala de aula, presencial, ou se é uma metodologia mais imersiva na tecnologia, vamos dizer assim. Sim, o perfil do aluno é muito importante. A gente sabe que tem lugares do interior, por exemplo, que nunca tiveram um curso presencial na cidade. Até hoje, nunca na história. Eu vi isso várias vezes. Chegava na cidade, não, aqui nunca teve um curso presencial na história. Então o EAD acabou chegando para essas pessoas. E por outro lado, um EAD de qualidade exige uma tecnologia de qualidade que custa caro. Então é aquele velho problema. Essa EAD ela vai chegar nesses lugares, mas ela é custosa e as pessoas muitas vezes não têm aquela grana. E presencialmente ainda não chegou lá, porque não tem, às vezes, professores formados na cidade, naquela região, então, mas sim, o perfil é muito importante. E eu acho que o perfil da vida da pessoa. Eu quero aprender a língua inglesa, por exemplo, que é uma língua mais global, ou a língua espanhola, por conta dos nossos vizinhos aqui latino-americanos, num curso de língua. E eu quero aprender, por exemplo, eu quero resolver um problema na minha vida em mandarim, porque eu vou ter um contato com alguém de fora. Então, ali eu posso usar tecnologia para resolver meu problema, mas para aprender de forma mais completa, assim, aprender mesmo, aí eu vou estudar presencialmente. Eu acho que hoje a gente tem que pensar muito no perfil do que você pensa no idiomas no geral, sabe? Uhum. Em 2021, você publicou um trabalho na revista Horizontes de Linguística Aplicada chamado Tecnologias Digitais no Ensino de Inglês por Graduados nas Modalidades à Distância e Presencial. Essa publicação aconteceu num momento de pandemia em que a realidade da sala de aula era à distância. Em que medida essas tecnologias digitais auxiliam no aprendizado? E aqui vamos pensar em diferentes faixas etárias, né? De crianças e adolescentes, como você falou, de que quanto antes a gente iniciar o aprendizado de um idioma, melhor. Então, em que medida a gente pode fazer essa interseção de tecnologia na sala de aula para crianças e adolescentes, para quem está aprendendo já numa fase mais adulta e talvez, quem sabe, bem entre aspas, mas numa fase tardia, né? Pensando nessa, também entre aspas, nessa naturalidade no manejo de tecnologias, que às vezes parece ser mais intrínseco para um público mais jovem do que um público que vai envelhecendo. Esse artigo que eu publiquei na pandemia, ele, na verdade, assim, eu já pensava sobre tecnologias muito antes. Assim, eu sou daquelas pessoas que sempre fui muito empolgado com os diferentes tipos de tecnologia. Às vezes até me senti um pouco ilhado, porque só eu falava sobre aquilo, só eu sabia aquilo, e ninguém falava, mesmo na linguística aplicada, ninguém mencionava a tecnologia XY, que eu já estava pesquisando, pensando sobre o assunto. Então, esse artigo foi pensado ali no meu mestrado, né? Ali em 2013, 2014, isso foi marinando, fui mexendo, olhando, e chegou nesse texto alguns anos depois, e calhou de cair ali na pandemia. Mas assim, como professores, como eu mencionei, professores de idiomas já pensam em tecnologias muito antes do que talvez essas outras áreas propedêuticas, né, que a gente chama. Então ele ficou ali marinando e claro, a pandemia todo mundo começou a pensar sobre isso. E mesmo os professores de línguas tiveram também que se reinventar, tiveram que buscar novas soluções para habilidade X ou Y, porque a gente usa tecnologia para a parte mais auditiva e para a parte mais oral, que tecnologia que a gente utiliza, e para a parte escrita. Então são coisas que a gente não pensava muito, então a gente começou a repensar, a transformar.
Você mencionou aí sobre como a tecnologia pode ou não ajudar crianças e adolescentes. A tecnologia, é o grande problema da tecnologia que eu mencionei agora. Ela é boazinha, ela é ruim, não é muito, a gente tem que ter muito cuidado com esse dualismo, né? Ou seja, a tecnologia vai destruir tudo, a tecnologia vai salvar, vai fazer a pessoa aprender. Não é bem assim. A gente tem que ter um olhar muito crítico em relação a elas também. E para crianças ainda mais, porque os especialistas mencionam, a gente tem que fazer com que as crianças evitem telas cedo da vida. Mas se eu tenho que aprender um idioma relativamente cedo, ela vai precisar de tela de alguma forma. Principalmente se a gente estiver pensando de um modo mais EAD. E aí a gente tem aplicativos para isso, a gente tem minisséries ali para as crianças assistirem, mas ela tem que evitar telas, porque ela pode criar um certo vício ali, né? Que não é interessante, né? Os pedagogos mencionam um pouco isso. Então a gente tem que ter um olhar crítico sobre isso, mostrar que presencialmente ainda é muito interessante, inclusive para as crianças fazerem curso de modo presencial. Aqui em Fortaleza a gente tem alguns, né, especialistas nisso. Fazer com que as crianças tenham acesso a outro idioma desde muito cedo. Mas ainda são caros, são cursos caros que não vão atingir a maioria das pessoas. Então, e nenhuma criança tem um custo social assim para poder ir para outro país, sequer para outro estado. Então, ela vai precisar da tecnologia muito cedo se ela quiser aprender um idioma. Mas eu acho que tudo passa também pelo controle dos pais, pela forma como ele vai mediar esse aprendizado de outro idioma, mostrar para ele que os outros idiomas, o inglês, o espanhol, algum idioma que o pai tem interesse que ele aprenda. Então tem que ter muito esse cuidado. Na adolescência já muda um pouco, que ela já vai ter esse contato com as tecnologias, ela já vai entender, já vai estar ali nas redes sociais. Então, mas a gente tem que ter um segundo cuidado, né? Aquelas classificações que a gente tem da geração Y, X, os millennials. O adolescente ele manja tudo de tecnologia, então por isso ele tem que ser mediado por tecnologia. Mais ou menos. Assim, muitas pesquisas mostram que ele está assim, submerso em tecnologia, às vezes passa o dia em rede social, videogames, jogos online, mas ele não tem uma competência digital em determinadas ferramentas que o adulto tem. Então, quando a gente fala que ele é de uma geração mais jovem e que ele sabe tudo de tecnologia, não é bem assim. A vida dele está integrada com certas partes da tecnologia, mas ele não tem a compreensão de que ferramenta vai... como eu posso melhorar meu idioma, um outro idioma com isso? Ele não vai saber. Mas como ele vai estar nas redes sociais ouvindo coisas em inglês, jogando jogos online que tem coisas em inglês, espanhol, italiano, então de alguma forma, sim. Mas assim, a gente tem que também ver isso de forma muito crítica, porque é sim um professor, um tutor, um mediador, né? Alguém da área que vai conseguir, talvez, direcionar ele um pouco melhor dentro desse universo das tecnologias, do online. É uma coisa que a gente, nos episódios anteriores que a gente discute inteligência artificial aplicada em uma gama de áreas, a gente sempre tem voltado a esse ponto da necessidade da mediação do humano na interação com a tecnologia. Indo um pouquinho mais para esse ponto da inteligência artificial, como é que você vê hoje em dia, especificamente, as IAs de tecnologia generativa, né? A gente fala muito, virou quase um sinônimo de tecnologia generativa, o ChatGPT, mas dentro dessa gama específica de IAs, como é que elas estão se inserindo como tecnologia de apoio ou mediação ao aprendizado de outro idioma? É bom, eu vou fazer aqui chamar a atenção para um ponto muito importante e puxar um pouquinho para a minha área, que é a linguística. Essas tecnologias generativas, né, que usam desses LLM, que eles chamam, né, Large Language Management, que eles gerenciam uma gama de linguagem ou de línguas, né, que não é exatamente a mesma coisa, embora no inglês language sirva para as duas traduções, isso tem um suporte muito grande da linguística. Tem uma área da linguística que é a linguística computacional. E mesmo outras áreas, como a linguística aplicada e outras áreas, também trabalham junto com esses profissionais para que esses sistemas existissem. Porque as pessoas sempre lembram do engenheiro de software, do cara que mexe lá na programação, mas esquece que a base disso ainda é a língua e a linguagem como um todo. Inclusive, essas áreas, essas ferramentas elas foram surgindo através do gerativismo, que é uma área dentro da linguística, né? Ali todo mundo conhece o Chomsky por conta dele como analista político, mas ele é linguista e ele inaugurou ali o gerativismo. E através de como a gente entende como as línguas naturais funcionam,
que eles chamam em inglês Natural Language Processing, né? Que esse processamento das línguas naturais é que a gente conseguiu migrar isso também para a computação e para as linguagens de programação. Então, a linguística, de alguma forma, sempre esteve envolvida com esse movimento de como essas inteligências artificiais começam a criar uma nova língua, criar, porque o que elas fazem é criar, gerar, né? Ela não tá... Eu sei que você já deve ter tido essas discussões aqui. Então, eu acho que todo e qualquer linguista e todo e qualquer professor de idiomas tem sim que compreender como elas funcionam, utilizar, testar, treinar, sabe? Às vezes até antes ali dos seus alunos para entender como é que elas funcionam, para poder fazer o papel de mediação. Todo especialista que viu aqui deve ter dito que elas vieram para ficar e elas são aquele paradigma na história do mundo, com certeza, da inteligência artificial. E a gente já tem uma gama gigante de ferramentas de idiomas com inteligência artificial. Só o ChatGPT ele já faz muita coisa por si só. Mas a gente sabe que essas ferramentas usam a base dele para poder criar esses outros aplicativos, esses outros, né? Mas tudo vem, ou o Bard, agora da Google também, eles estão usando essa base generativa deles para criar. Então, assim, eu sempre falo com alunos, às vezes os alunos me perguntam, algum colega, sobre algum aplicativo que está usando a inteligência artificial, e vários. Dos aplicativos mobile já estão utilizando, aplicativos de tradução, de legendagem, de cursos de línguas grandes já estão usando a inteligência artificial, realidade virtual, gamificação, todas essas tecnologias mais recentes. Então, o professor de idiomas, não apenas o linguista, ele precisa, com certeza, interar, testar, treinar, entender, para poder fazer uma mediação de qualidade. Mas sim, a linguística é muito importante para a inteligência artificial e a inteligência artificial já está muito forte no campo dos idiomas também, com toda certeza. Inclusive, em 2020, você publicou um artigo sobre o perfil tecnopedagógico dos professores de idiomas no século XXI. O título desse trabalho, ele traz 3 conceitos que eu queria que você aproveitasse esse contexto para explicar, que são quais são as diferenças entre ser tecnofóbico, tecnofílico e tecnostênico. Esses termos, termos sempre são um pouco problemáticos, porque eles nunca vão conseguir abarcar a complexidade do aprendizado humano. Então, desde esses termos de geração X, Y, milênio, que eles são muito contestados, tem aqueles termos de imigrantes e residentes digitais, eles existem para, de alguma forma, simplificar uma situação, às vezes para facilitar a compreensão, mas é difícil. Esses termos aí, principalmente tecnofobia e tecnofilia, eles já existiam, principalmente na sociologia, para discutir a relação do homem com a máquina, com a tecnologia. Só que lendo muitos desses artigos, o que é que eu percebia? Mas não tem como a relação do professor e de qualquer ser humano com a máquina, ela não pode ser tão radical assim. Porque o que é que dava a entender? Tecnofóbico era aquele ser humano que é muito ligado às tecnologias, aliás, o contrário, né? Tecnofílico muito ligado às tecnologias, sempre estava ali na crista da onda, entendendo o que estava o high-end, né? Que a gente chama sempre o que estava ali de ponta, e o tecnofóbico era o que fugia delas, que não utilizava, que era o último a utilizar, ou sequer utilizava. Mas, na verdade, existe uma gama gigante entre um e outro. Sabe? Então, eu criei, esse termo tecnostênico eu criei, também de um outro termo do latim, que seria estenia, que é quando você tem uma fraqueza em determinado ponto. Então, eu acho que a maioria dos seres humanos, e a pesquisa mostrou isso, que ela foi feita com professores e muitos do Instituto Federal, então, os professores, eles são tecnostênicos em geral, ou seja, eles têm um domínio de tecnologia, mas eles acham que precisam melhorar num aspecto X ou Y. Então, olha, eu domino nesse aspecto, mas eu acho que nesse eu gostaria de entender um pouco mais. Eu não uso, por exemplo, realidade virtual, gamificação, que são coisas muito de pontas, mas aquelas tecnologias para o dia a dia e com os meus alunos eu consigo utilizar sem muitos problemas. Então, eu percebia que esses dois termos, tecnofílico e tecnofóbico, talvez nos anos 80, com poucas tecnologias, eles até seriam úteis, mas hoje, com essa gama, a gente usa tecnologia desde da conta bancária na sala de aula. Então, eu acho que a gente precisa de mais gradações. E nem mesmo o tecnostênico abarca isso tudo. Então, eu discuti um pouco nesse artigo essas reflexões que a gente tem que fazer. Eu seria mais próximo, talvez, desse tecnofílico, né? De ter essas tecnologias, de ter para mim, de se apropriar, de mediar, de trazer para os alunos. Mas eu acho que a gente não tem mais aquela pessoa tecnofóbica, porque ela já está tão
engajadas, mesmo as pessoas mais idosas, como você tinha mencionado, que tem um pouco mais de dificuldade, porque são de uma outra geração, né? Às vezes até o Pix, tem muita gente que não tem medo de fazer um Pix ali, é uma coisa tão simples. Mas eu acho que mesmo essas pessoas usam TV, elas colocam no filme, elas abrem um celular numa coisa simples, numa rede social. Então não dá para dizer que existe mais o tecnofóbico dos anos 80. Então foi uma tentativa minha de atualizar um pouco esses termos e trazer um pouco para a educação também, para o ensino de idiomas. O perfil que os professores têm quando eles têm que... E é o que vai acontecer agora com as inteligências artificiais, né? Você já tem aqueles professores que estão se apropriando o máximo que eles podem, que é o que eu estou fazendo e o que eu indico para as pessoas, para os professores fazerem. Tem aqueles professores que estão vendo com um olhar meio, não é isso, eu acho que eu vou continuar aqui no meu método, tá funcionando, enquanto os alunos já estão utilizando de todas as formas. E tem aquele professor que utilizou aqui um pouco, aí tem uma dificuldade, precisa entender, precisa talvez fazer um treinamento, porque ele não tem tanta segurança, que eu acho que é nesse ponto que muitos dos professores estão. Conseguem utilizar algumas coisas, não conseguem utilizar tão bem outras, gostariam de se atualizar um pouco mais, e é mais ou menos isso. Tá? Até porque o contexto que a gente vive, como também você já trouxe, a gente já discutiu isso também em alguns outros episódios dessa série dos impactos da inteligência artificial, é que o contexto já coloca outras coisas, né? O contexto já é muito diferente, o contexto já se revolucionou por si só e não tem como voltar atrás, não tem como botar o gênio de volta na lâmpada. Então, essa é a realidade que nós temos agora e é uma questão de vamos encarar isso agora, que não tem como fugir, tá dentro do nosso cotidiano, de que maneira a gente pode trabalhar isso na sala de aula ou fora dela. É um tema, inclusive, que conversa bastante com o nosso primeiro episódio da série, que foi os impactos da inteligência artificial na educação, nas práticas pedagógicas e na sala de aula. Mas pensando nos idiomas, né, na aquisição de segundas, terceiras, quartas línguas estrangeiras, né? Essas ferramentas de tradução, de legendagem, de dublagem automáticas, elas são mais populares hoje em dia. Praticamente só um botão que você aperta no quadro do YouTube para ele gerar uma legenda automática, para ele conseguir captar o áudio e gerar uma legenda automática. Elas são extremamente úteis para o autoaprendizado. A gente pode pensar assim, né? Se você está assistindo um vídeo no idioma estrangeiro e ele capta, e você consegue fazer a associação do áudio com a palavra escrita. Mas elas também estão muito úteis para a acessibilidade de pessoas surdas, por exemplo. E eu queria que você comentasse essa espécie de revolução, vamos dizer assim, que esses recursos de IA têm feito no cotidiano das pessoas comuns, seja no contexto das viagens, como a gente já falou um pouquinho no começo dessa entrevista, dos estudantes, das pessoas com deficiência. Você acha que ficou mais fácil de acessar esse tipo de conhecimento? Ficou mais fácil ou talvez menos assustador viajar para um país estrangeiro sem o conhecimento do idioma? Para as pessoas que talvez não estejam assim, acompanhando muito essas evoluções tecnológicas, recentemente, né, isso já está disponível pago, mas o YouTube, por exemplo, já está em testes com isso, muito em breve vai acontecer, aquela dublagem automática. Então, você vai apertar o botão para falar em português, o sistema vai traduzir para o inglês, e esses tradutores automáticos eles estão cada vez mais perfeitos. Há, inclusive, estudos na tradução. Aqui na UFCPM tem um mestrado e vai abrir agora um doutorado em tradução. Então, pessoas que estudam essas traduções automáticas, e hoje o Google Tradutor, o DeepL, esses outros tradutores, eles já acertam 90-95% da tradução, muito parecida com o tradutor humano. Isso se tratando de textos formais, acadêmicos. Literários e textos informais é muito difícil porque tem uma complexidade maior. Mas imagina isso ser transposto para uma dublagem em milissegundos, você falar em português, ele ser traduzido para o inglês e ser dublado em tempo quase automático. E essas ferramentas, inclusive, elas vão copiar o seu tom de voz e a formato da sua boca no momento que você fala. Então já tem testes com isso. Então o cara está falando em português, normal, e para as pessoas está chegando um outro idioma com a voz dele, ou uma voz muito próxima da dele. Então isso vai ficar acessível no YouTube.
Então, e aí os dubladores? Qual o futuro da dublagem? Qual, pelo menos dessa dublagem mais informal? Porque talvez essa dublagem cinematográfica, isso é uma situação muito mais complexa e tudo, né? Porque tem uma cocriação, como eles gostam de dizer, não é uma tradução, é quase uma cocriação. Mas dessa dublagem mais rápida ali, com certeza vai ser revolucionária. E aí, pensando nas tecnologias assistivas para a comunidade surda, né? Eu não sou um especialista nessa área, a gente tem gente muito boa que trabalha só com tecnologias assistivas. Então, assim, com certeza para eles é uma revolução também. Precisa melhorar, a gente precisa fazer com que esses aplicativos ainda façam isso de uma forma mais rápida, porque eu acho que a gente às vezes tem discussão, a gente ainda vê muitos vídeos por aí, vê muitos posts que ainda não são acessíveis, porque a pessoa vai ter que ir lá, entrar no aplicativo, usar o processo, apertar um botão, e as pessoas não querem fazer isso. Deveriam, mas não querem. Mas eu acho que essas plataformas vão ficar cada vez mais acessíveis também para o público, para a comunidade surda, né? Ou seja, e o que é que vai acontecer com a própria Libras, por exemplo? Ou seja, a gente vai ter tradutores automáticos de Libras. A gente já tem testes sobre isso, as pessoas fazerem a sinalização, né? Eu estudei alguns semestres de Libras, adoro, né? Gosto muito, acho muito importante. Então, as pessoas vão fazer ali a sinalização, que é esse movimento com a mão dos sinais, e também a gente vai ter uma tradução automática, e muitas vezes até com a voz, com a dublagem, para as pessoas que são ouvintes, né? Então, é sim uma revolução, a inteligência artificial está aí para isso, mas sempre com aquele olhar crítico, porque a gente já começa a surgir aqueles problemas, e os dubladores, eles vão perder o emprego, e as pessoas dos vídeos, e agora a pessoa, e o cara que está traduzindo ali para ele, um tradutor que ganhava o seu dinheiro, alguém pagava um editor e pagava um tradutor, e ele não vai precisar mais pagar. E aí, o que é que vai acontecer? Eu sei que vocês até já falaram aqui sobre essa precarização do trabalho, a gente tem que ter muito cuidado, tá aí a greve lá de Hollywood, mostrando assim, a importância de alguma forma a gente ter algum tipo de controle ou algum tipo sobre essas inteligências artificiais. Não é porque elas chegaram para ficar que a gente tem que ir aceitá-las de braços abertos e não. Acho que para a gente também da linguística, as pessoas que trabalham com professores de idiomas, tradutores, intérpretes, a gente também tem que ter um olhar um pouco cuidadoso em relação a isso, porque não duvide, num futuro muito próximo, as pessoas não vão só pegar o celular, como as pessoas fazem hoje para viajar. Pega lá, eu vou viajar para outro país, eu não tenho medo, eu não quero nem saber, eu vou colocar o Google Tradutor e vou apertar o botãozinho. Beleza, ela vai resolver sua vida, mas isso vai ficar cada vez mais prático. Isso vai estar no óculos que ela vai estar usando, isso vai estar no fone de ouvido, já existem aparelhos assim, você aperta o botão, fala aqui e ele traduz automaticamente para as pessoas. E como essa tradução está ficando cada vez mais fiel, por conta justamente desses trabalhos de linguística computacional, porque antigamente eles traduziam ao pé da letra, agora eles estão traduzindo a frase inteira, estão entendendo o contexto. E agora eles estão entendendo o contexto do parágrafo inteiro. Imagina uma tradução acontecer automática do parágrafo, é muito diferente de uma tradução de uma palavra, que exige toda uma questão aí de regência, de significação, de polissignificação. Agora, quando ele traduz o parágrafo inteiro, ele vai entender o contexto do que vem antes, do que vem depois. Então, por isso a perfeição nessas traduções. Ou elas estão ficando cada vez mais próximas da tradução humana. A mesma coisa é muito difícil dizer, porque a tradução humana ela tem a questão da criatividade e da emoção, que isso nunca vai chegar na inteligência artificial. Acredito que nunca, né? Mas a gente já aprendeu que por tecnologia a gente nunca deve dizer nunca, porque ela sempre nos surpreende, né? Mas como a gente está na era da incerteza, como alguns especialistas dizem, assim, eu acho muito complicado algum professor, algum especialista dizer o seguinte: daqui a 10 anos será assim, daqui a 10 anos não será assim. Ninguém sabe. A verdade é essa. Nem o guru da tecnologia, nem o pesquisador sabe do que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 anos. A gente tem alguns palpites, a gente tem que se atualizar, mas assim, elas vieram para ficar. Mas a forma como elas vão mediar a vida humana e o trabalho, inclusive dos professores de idiomas, a gente só pode refletir um pouco sobre o assunto, sabe? Inclusive porque é isso de conseguir prever e tudo mais, outro tópico que sempre volta aqui é que às vezes parece tudo que a gente está vivendo num contexto de ficção científica. Mas esse desenvolvimento de inteligência artificial já é algo que dentro das próprias áreas de computação, de desenvolvimento de software, já era algo de cotidiano já há muitos anos. É porque é como se tivesse agora, principalmente com as tecnologias generativas, elas saíram da bolha, né? E chegaram num contexto que elas são mais acessíveis para um público que não tem domínio de
criação tecnológica, de programação, de software, não entende de nada disso, mas consegue utilizar as ferramentas de texto, de tradução. Imagina aquela cidade pequena do interior, aquelas comunidades, eles não fazem ideia do que isso acontece. Será? A gente acha que a gente tem uma impressão, às vezes até exagerada, que a maioria das pessoas está se atualizando, sabe o que é um ChatGPT, sabe o que é a inteligência artificial, e não é bem assim que funciona. Por isso a importância da mediação, por isso a importância de antes, às vezes, de chegar naquele lugar, a gente apresentar com cuidado aquelas tecnologias, porque eu acho que quando a gente começa a falar sobre o assunto, né, elas já estão há muito tempo nessas outras áreas que você mencionou, mas mesmo agora que elas parecem muito populares para quem usa rede social, para quem está na região metropolitana, em Fortaleza ou algumas cidades maiores do interior, mas não é bem assim. Eu acho que para uma parte muito grande da população ainda é uma novidade extrema. Eu acho que quando tiver no ChatGPT 6, muita gente vai começar a entender só o que é isso lá. E agora a gente está chegando no 4, por exemplo, né? Então imagina, a gente, assim, as pessoas que são da área, mais ou menos, começaram a saber o que era isso no 3, no 3.5. Muita gente sequer ouviu falar nesse tipo de tecnologia, sabe? Então acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado de achar que a população como um todo sabe sobre o assunto. Só para fazer esse olhar mais crítico, né? E por fim, professor Rodrigo, um dos seus temas de interesse de pesquisa, inclusive, é a gamificação no ensino e na aprendizagem. A gamificação é uma realidade para crianças, né? Muito comum para o ensino de um público mais jovem. Vamos pensar aqui, como é que essa gamificação, essa ludicidade no ensino, aliado com as tecnologias, pode contribuir também para o aprendizado de um público mais maduro? Eu vou fazer uma contextualização com o meu trabalho atual. Eu estou na reta final do meu doutorado, né, faltando aí para volta de 2 semestres, ou um pouco menos do que isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei, na verdade, a analisar aplicativos de realidade virtual, que para muita gente é uma coisa assim, como assim, realidade virtual? Aplicativos de aprendizado de idioma dentro daqueles óculos de realidade virtual. Muita gente nem sequer sabe que isso existe. Até mesmo para professores de idiomas isso é uma novidade. E já tem muitos no mercado e fazem, assim, impressionam, inclusive, por conta daquela imersividade que a gente chama, ou daquela imersão com o aparelho. Quando eu comecei a trabalhar com esses aplicativos de realidade virtual, eu percebia que muitos deles já usavam essas características de gamificação. Por quê? Porque se tem uma coisa hoje difícil de separar, Andressa, o que é realidade virtual, o que é gamificação e o que é inteligência artificial. Isso vai ficar cada vez mais difícil. Porque quase todos os aplicativos de idiomas, esses cursos online, esses objetos de aprendizagem de idiomas, eles vão integrar as três. Eles vão integrar recursos de gamificação, que é basicamente você transpor essas características ligadas aos jogos digitais, né, os games, porque é bom a gente também fazer essa diferença de jogos, de brincadeira para os games virtuais. Eles estão transpondo aquele engajamento que há nos jogos, porque desde a década de 80, de 90, as pessoas se perguntavam por que jogar um jogo virtual engaja tanto as pessoas, a ponto de elas ficarem horas ali na frente de uma tela, a ponto de elas quererem bater uns desafios. Então as pessoas começaram a perceber que isso podia ser útil para o aprendizado. Primeiro para os negócios, porque isso começou ali no marketing, na administração, e depois para a educação e para a aprendizagem de idiomas. A mesma coisa aconteceu com a realidade virtual. Eu quero fazer com que as pessoas fiquem imersas num ambiente e possam, sentir que estão viajando para outro país. As pessoas de idiomas começaram a perceber, mas isso pode ser muito interessante para aprender o idioma, porque ela vai sentir como se ela estivesse agora, numa metrópole de outra língua, e ela vai... E a gente sabe, né? Há muitos estudos que falam que quanto mais imerso no idioma, mais rápido você vai aprender. Não é à toa que as pessoas aí vão para intercâmbios e moram 6 meses, 1 ano em outro país. E a inteligência artificial, porque é uma inteligência que está pensando ali como acelerar também a aprendizagem do idioma, né? Ela tá gerando, né? Como diz lá o termo, ela está gerando, vamos dizer assim, uma tradução, uma dublagem e tudo mais. Então, esses aplicativos modernos, eles estão usando de tudo isso. Então, mesmo quando você pega um celular e diz assim, eu vou utilizar um aplicativo de línguas normal, ele vai usar aspectos de gamificação. O Duolingo, que é o mais famoso de todos, ele tem gamificação desde os primórdios.
Aquele, eu vou ganhar uma insígnia, eu vou ser o primeiro da minha turma, eu vou terminar primeiro do que todo mundo, minha pronúncia vai ficar mais perfeita, a porcentagem que eu identifico aqui, porque ele dá uma nota pela pronúncia, ele dá uma nota pela atividade. Então, são aspectos de gamificação que ele trouxe. Ele já está também trazendo aspectos da inteligência artificial. Recentemente, o Duolingo publicou que vai cobrar um valor à parte se você quiser utilizar a inteligência artificial dentro do Duolingo, como se fosse uma espécie de professor virtual utilizando a inteligência artificial, que vai corrigir, que vai te dar algumas indicações, você precisa melhorar um pouco mais nisso, naquilo e tal. Se isso assim, vai ser realmente uma revolução, ainda é cedo para dizer. Eu mesmo precisaria testar um pouco mais desses aplicativos móveis. Mas os aplicativos de realidade virtual também já estão usando gamificação, também já estão utilizando inteligência artificial, porque realmente são tecnologias que elas não se auto-excluem ali, pelo contrário, elas se integram. Porque a inteligência artificial e a realidade virtual vai perceber, eu posso utilizar aqui a gamificação de um modo mais inteligente e vai trazer mais efetividade no ensino daquele aluno, daquele novo idioma. Então, na verdade, quando eu comecei a pesquisar, uma coisa puxou a outra. Realidade virtual puxou gamificação, mas bom lembrar e nunca esquecer de dizer, não importa a realidade virtual, acho que para resumir, acho que é muito do nosso papo aqui, não importa se vai ser mediado por tecnologia, não importa se vai ser inteligência artificial, gamificação, realidade virtual, a gente precisa ter um professor mediano, então alguém no mínimo que pensou ali, inclusive linguistas, porque a maioria desses aplicativos tem linguistas ali por trás, e nós precisamos de uma metodologia séria por trás. Seja o ensino de línguas baseado em tarefas, que é hoje algo muito importante, seja o próprio método comunicativo de línguas, o pós-método, seja algum, não sei, não importa. A gente tem uma série de outros métodos, esses métodos de transposição didática, eles precisam também estar integrados a essas tecnologias. E eu acho que cabe, só quem vai poder perceber isso é o professor. É o pesquisador, é o linguista, é o cara, ele está trazendo o que ele supostamente vai trazer gamificação, supostamente ele vai aprender um idioma, mas não é bem isso que ele está fazendo. Ele está reciclando antigos métodos. Ou será que ele está revolucionando? Será que ele está trazendo essas novas tecnologias de modo que realmente seja efetivo para os alunos? Porque aí sim a gente vai perceber se é o modo como essas novas gerações aprendem o idioma e talvez elas realmente precisem de um outro método por conta dessa integração dela com as redes sociais, os jogos online e tudo mais. Então, tem que ter gente pensando por trás, tem que ter gente pesquisando aquilo ali de modo crítico. E eu acho que aí sim a gente começa vamos dizer, chegar num cenário mais ideal, sabe? Excelente. Esse foi o nosso episódio sobre os impactos da inteligência artificial no ensino de idiomas. Professor Rodrigo, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa série aqui no IFCE no ar. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Passaria horas aqui conversando sobre o assunto, né? Um assunto de muito interesse. Então, também quem tiver interesse sobre a área pode me procurar, né? De alguma forma. E que a gente não só pesquisa, mas conversa, tenta fazer com que os nossos alunos também possam aprender de forma mais rápida, mais prazerosa, porque as tecnologias estão também para isso, mas com um olhar crítico, um olhar cuidadoso e tê-las como uma parceira, né? Eu acho que Paulo Freire mencionou que a gente não pode nem endeusá-las e nem diabolizá-las, essas tecnologias. A gente tem que ter um cuidado em como usá-las como uma mediadora, mas elas vieram para ficar. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado a todos. Até mais. Até a próxima.